Vamos orar, gente? Deus, muito obrigado. Nos ajuda nesse bate-papo de hoje, nos abre coração e mente, e cada um aqui, Senhor, cada um de nós, possamos absorver a Tua palavra e ela seja semente bendita no coração de todos, e a Tua palavra germine dentro da gente, nos traga entendimento. Que o Teu Espírito Santo, Deus, trabalhe no coração, na mente de cada um de nós aqui, e sejamos todos edificados. Nos abençoa nesse tempo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito bem, então vamos lá, ó. A vida pelo Espírito é o fruto. Eu vou ler o texto, eu coloquei o texto aqui para a gente no PDF, de Gálatas 5, de 16 a 26, e eu estou usando a tradução da NVI, tá? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Olha, isso aqui é uma coisa interessante para a gente meditar, hein? A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que fala muito, muito sobre a lei. Então, possivelmente, a problemática na igreja de Gálatas é o crescimento de uma doutrina judaizante, vamos falar assim, né? É um judaísmo travestido de evangelho, né? Se, se esgueirando no meio da comunidade. E aí, o apóstolo Paulo, de cara, ele vai falar sobre uma vida que é guiada pelo Espírito e outra vida que é guiada pela lei. Coloca a carne aqui no mesmo lado da lei. Pois bem, ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo não está dizendo que qualquer pessoa que tem inveja, ou que tenha bebido e se embriagado, ou que tenha vivido algum tipo de dissensão, de ciúme, de ira, de egoísmo. Ele não está dizendo que pessoas que praticam essas coisas não serão salvas, obviamente, né? Ele está falando aqui sobre uma vida entregue aos prazeres da carne, uma vida vivida segundo a carne e não uma vida vivida segundo a direção de Deus, do Espírito Santo, de alguém salvo. Ele não está dizendo que pessoas que eventualmente tenham praticado essas coisas vão para o inferno, tá? Paulo não está fazendo uma defesa aqui de quem vai para o inferno ou quem não vai. E ele nem usa aqui a questão do inferno, ele vai dizer de herdar o reino, né? Mas vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Pois bem, eu dividi aqui meu bate-papo em a vida, 2, a obra, 3, o fruto. Vamos começar com a vida. Na NVI, a gente acabou de ler, vivam pelo Espírito.
Na NVT, a nova versão transformadora, deixem que o Espírito guie sua vida. Na Almeida Revista e Atualizada, ARA, andai no Espírito. Bom, andar é um verbo bem diferente de viver, né? Na língua portuguesa. Mas a palavra no grego, ela navega entre dois campos semânticos. Um campo semântico, para a gente ficar clarinho assim, facinho, por exemplo, se eu falar para você manga, na língua portuguesa, manga, ela pode estar no campo semântico de roupas, jaquetas e adereços. E você falar da manga da camisa, ela está no campo semântico, um campo de representatividade, de interpretação, de substantivos e tudo mais, concernente à roupa. Mas há um campo semântico completamente diferente, que é de frutas, vegetais, fruto que dá em árvore. E você vai falar da manga, não da manga da camisa, a manga fruta. Então, a mesma palavra, ela está em dois campos semânticos da língua portuguesa bem diferentes. Essa palavra especificamente, e na língua grega a gente também tem isso, as palavras também, elas pertencem, elas estão dentro de campos semânticos, né, de sentidos. A gente tem dois campos semânticos aqui. O primeiro deles é do movimento linear, campo semântico do movimento linear, e o outro campo semântico de comportamentos e estados relacionados. Então, no campo do movimento linear, que é o andai, andar junto a, andar ao redor de. Então, andar no Espírito, cabe uma interpretação aqui, que é você andar junto do Espírito Santo, ou você andar ao redor do Espírito Santo. É claro que aqui é metafórico, né? Porque o Espírito Santo habita dentro da gente, então não dá para eu andar ao lado do Espírito, porque ele está dentro de mim. Nem andar ao redor do Espírito, porque ele está dentro de mim. Mas aqui é você andar no Espírito, né? Conduzir a sua vida debaixo da direção do Espírito Santo. O outro campo semântico, dos comportamentos e de estados relacionados aos comportamentos, a palavra aqui no grego pode ser viver, portar-se de um modo costumeiro, ou seja, eu vivo assim, eu faço sempre desse jeito. E aqui com possível ênfase na continuidade da ação, ou seja, eu faço assim e continuamente eu faço assim. A ênfase está na continuidade, ou seja, minha vida se caracteriza por esta ação que eu estou continuamente realizando. Então, comportamento. Esse viver também, dentro desse campo semântico dos comportamentos, pode ser andar nas pisadas, seguir nas pisadas, portar-se da mesma maneira como outra pessoa se porta, imitar, fazer o mesmo que os outros fazem, portanto, imitar. Então, quando o autor aqui, Paulo, escreve essa carta aos Gálatas, quando eu vou traduzir para a língua portuguesa, eu preciso levar em conta que essa palavra pertence a dois campos semânticos, e eu vou ter que olhar para a maneira como Paulo escreveu, o que Paulo quer dizer, eu vou ter que olhar no contexto para descobrir o que Paulo quer dizer com isso aí. Mas a gente pode entender que, seja andar, seja viver, a gente percebe que se o andar é um andar de quem está imitando o outro, então, e o viver está focado na ênfase de uma ação que está continuamente sendo realizada, eu vou dizer aqui que o que Paulo quer dizer é que eu preciso viver de acordo com o Espírito Santo que habita em mim. Os meus passos, a minha caminhada, as minhas ações,
precisam refletir a presença e a vida e a ação desse Espírito Santo que age em mim. Ou seja, o Espírito Santo está se movendo dentro de mim, e isso faz com que as minhas ações aqui, exteriormente, sejam semelhantes a esse Espírito que habita lá dentro. O verbo, quando Paulo fala que vivam pelo Espírito ou andem no Espírito, o tempo é presente, e o tempo presente na língua grega é ação contínua. O presente do grego é igual ao gerúndio do português. Então, andar é andando, é como se fosse andando. Imperativo, então é uma ordem, né? E a voz é ativa, ou seja, é o sujeito quem está realizando a ação. Isso aqui é interessante. Se é o sujeito quem está realizando a ação, vivam pelo Espírito, vocês vivam pelo Espírito, né? Ele está dizendo que ele está dando uma ordem para aquela pessoa ali, você aí, viva pelo Espírito. Não, esse sujeito, que é aquela pessoa para quem Paulo está apontando o dedo, você aí, viva pelo Espírito, é ele quem vai realizar a ação. Então, o fruto do Espírito não é algo que o sujeito tenha passividade na ação. Não, é ele quem realiza. Ele que está fazendo. Ele é responsável. A ação pertence a ele. Deve ser continuada, porque o presente aqui é um gerúndio, e é uma ordem de Paulo, é uma ordem da palavra para nós, no caso, que assim a gente deve conduzir a nossa vida. Interessante porque no fruto, no dom, apesar de ser o sujeito também o dono da ação, porque Paulo vai dizer que o Espírito está sujeito ao profeta, mas quando a pessoa se move no dom que ela recebeu, aquele dom como dádiva faz com que aquela pessoa faça aquilo sem que ela tenha um investimento de tempo, de vida, de trabalho, sabe? De esforço para que aquilo se manifeste. Aquilo veio, ela realizou. Aqui, andar das pisadas do Espírito, portar-se da mesma maneira que o Espírito se porta, imitar o Espírito Santo, andar junto do Espírito Santo, ao redor dele, próximo a ele, todas essas coisas dizem respeito a uma ação que o sujeito precisa realizar o tempo todo. Então, não é um dom que ele recebe, é uma vida que ele vive. Então, aqui há um envolvimento do sujeito, das suas ações, e aqui há o sujeito aqui, o ser humano, e o Espírito Santo que habita dentro dele, debaixo dessa ordem imperativa, viva assim, ande assim, aqui há uma sinergia, eu acredito, tá? Há uma sinergia aqui. Eu estou clamando ao Espírito Santo, eu estou orando ao Espírito Santo para que ele me fortaleça, para que ele me dê a direção, para que ele me capacite. Enquanto isso, eu estou andando aqui na disposição, na fé, na luta, na garra, sabe? Na vontade, na submissão, na obediência. Ou seja, o Espírito Santo me capacita daqui e eu forço dali e eu vou sendo transformado à medida em que eu ando. Esse fruto vai acontecendo, ele vai, se é fruto, deve ter um plantio e um regar e um preparar a terra, alguma coisa acontecendo aqui nas entranhas do ser humano, fazendo com que esse fruto seja produzido dentro dele e a partir dele. A obra. Para a gente falar da obra do Espírito, primeiro eu quero falar para vocês que o mundo em que Paulo vive está mergulhado no pensamento grego e na filosofia grega. A filosofia grega, na época de Paulo, contempla duas naturezas. Isso
Isso passa por Platão, isso chega em Aristóteles, isso está lá atrás na vida dos filósofos. Essa ideia de uma natureza carnal ruim, material ruim, e uma natureza. Ele vai chamar de espiritual, de pneumático, qualquer coisa assim, mas não no sentido de espiritual de Deus, de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. É como se o ser humano tivesse uma essência lá dentro dele, um espírito, uma alma. É claro, eles não estão fazendo uma distinção entre dicotomia, tricotomia, espírito, alma e corpo. Ele está dizendo que tem uma massa, carne, e está dizendo que lá dentro tem uma vontade presa dentro dessa carne aqui. Então a matéria que no pensamento grego ela é pré-existente, ela não foi criada, ela já existia e ela vai sendo moldada. Então essa matéria é ruim, ela não é boa. Essa matéria aqui é má. Agora, esse espírito, essa vontade, esse ser que habita dentro desse corpo aqui, ele é bom, ele é perfeito. A morte, por exemplo, é a libertação. Esse espírito que está aqui dentro se liberta da escravidão dessa matéria que é ruim. Essa divisão do mundo entre o yin e o yang, o bem e o mal, a matéria e o espírito, ou qualquer coisa assim. O pensamento grego é um pensamento cíclico, o pensamento cristão ele é linear, há um começo, a gente está vivendo um meio e vai ter um fim. As ações e as atitudes dos homens são cíclicas, mas há um fio de história correndo. No pensamento grego, não. A história está sempre rodando, 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 e assim vai. Então, dentro desse pensamento grego, há duas naturezas dentro do ser humano, a boa e a má, a superior e a inferior. A inferior é da carne, a superior é essa boa. E cabe ao homem fazer com que a primeira, a boa, triunfe sobre a segunda, a má. Então, essas duas naturezas estão lá. Quando eu pego esse pensamento grego e eu estendo ele, eu leio a Bíblia, a gente leu a semana passada, foi a Fabiana, né? Agora não lembro. Que eu falei para ela assim, vamos ler o texto antes de olhar para a nossa teologia, né? Vamos ler só o que o versículo está falando. Se eu for para o texto da Bíblia, com a minha cabeça contaminada por essa ideia de um ser superior e um ser inferior, o bem e o mal habitando dentro do ser humano, eu vou pensar que quando o Espírito Santo habita em mim, ele vai me ajudar a eu tirar de mim o melhor de mim, porque o melhor já está dentro, o bem já está lá. E o Espírito Santo vai só me ajudar a eu encontrar o melhor de mim. Eu já fiz vários casamentos, já fui em vários casamentos, em que nos votos os noivos falam isso, como se fosse uma declaração de amor. Ela despertou o melhor de mim. Ela fez eu encontrar o melhor de mim, ou qualquer coisa assim. E esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que tem a sua origem lá no grego, lá na filosofia grega. O que Gálatas está dizendo para a gente aqui, o que Paulo está dizendo, é diferente disso. O que Paulo diz para nós, o que o texto bíblico diz para nós, que todo ser humano é escravo do pecado. É a nossa herança adâmica. Todo ser humano tem em si uma natureza corrompida. Todo ser humano carrega em si a imagem e a semelhança de Deus, mas essa imagem e essa semelhança foram corrompidas pelo pecado.
E quando Paulo diz aqui sobre o fruto da carne e o do espírito, o que Paulo está dizendo é que, como todo ser humano é pecador e escravo do pecado, e como todo ser humano vive uma natureza corrompida, Paulo está dizendo assim, que os que receberam a Cristo e, consequentemente, receberam o Espírito Santo, eles, a partir da presença desse Espírito Santo dentro deles, é que eles vão poder andar ou viver de acordo com a pessoa desse Espírito que habita nele. Então, ele pode andar segundo o Espírito, ou ele pode andar segundo a carne. Esse Espírito quer produzir dentro dele esse fruto. E cabe ao ser humano, numa luta constante, optar por com quem ele quer andar. Se ele quer andar com o Espírito Santo e se sujeitar em obediência à vontade desse Espírito Santo, ou se ele quer se sujeitar aos seus próprios prazeres e à sua própria carne e andar em obediência a ela. Então, o sujeito da ação da vida do homem é o próprio homem, obviamente guiado pelo Espírito. Ô Jorge, com uma dúvida aqui. Você pode voltar para o texto? Posso? Estou voltando aqui, ó. Então, Jorge, olha, você fala assim, Paulo fala no versículo 19 aqui, que as obras da carne são a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia. Ok, eu vou entender que todas essas coisas aqui, elas são fruto do pecado. O mal do qual Deus quis defender o homem, né? Não coma desse fruto, porque o dia que você comer isso aqui, você vai morrer, mas a escolha é sua. Todas essas coisas, elas são possíveis para você. Mas se você comer desse fruto aqui, você vai conhecer essas coisas não na teoria, você vai conhecê-las na prática. Elas vão deixar de ser um conceito e elas serão parte da sua vida e das suas ações, e você vai ser escravo dessas coisas. A queda é isso aí. Então aqui, Jorge, eu estou entendendo. Mas quando você diz que o fruto do Espírito... Não, não, não. Não sou eu que estou falando. É o texto que está falando, a gente está só lendo. Não, tudo bem, Jorge. Mas, ó, então quando a Bíblia diz assim, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, você quer me dizer que só existe alegria na vida daquele que tem o Espírito Santo? Na vida do crente? Não existe paciência, paz e bondade fora do universo dos cristãos? Você quer me dizer que não há fidelidade, por exemplo, na vida de um indiano, sei lá, de um oriental que tenha lá uma outra religião, de um budista, ou seja, nada dessas coisas que Paulo fala que é fruto do Espírito? Mas eu conheço gente, assim, que tem paz, que tem paciência, que ama a esposa, que morreu e foi fiel. Tá, eu vou te responder já já. Vamos encerrar os 3 pontos aqui, eu já volto para essa resposta, tá? O fruto, ponto 3. Vamos lá. Então, habita em mim o Espírito Santo, ele quer trabalhar dentro de mim, de maneira que o fruto dele se manifeste na minha vida. Então, o papel do Espírito é manter a gente no caminho. O papel do Espírito é conduzir a gente, porque a gente está numa caminhada, essa caminhada tem nos levado a Cristo e ela sempre vai nos levar a Cristo. Eu gosto muito de Jesus quando fala lá em Mateus, capítulo, acho que é 20, né? 27, 20, 27. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei.
Eu gosto de pensar na nossa vida como uma jornada. Nós estamos caminhando na direção de Jesus Cristo. Todo dia. Todo dia a gente está indo até Ele, levando sobre Ele, levando a Ele as nossas dores, levando a Ele o nosso pecado, diante dele as nossas lutas e dificuldades. Todo dia eu estou caminhando na direção de Jesus Cristo. A nossa vida cristã é tomar a nossa cruz e segui-lo. Então eu estou indo na direção de Jesus Cristo. Então, se eu fosse colocar uma meta de vida cristã, nossa meta é Jesus, a gente está andando atrás dele. Paulo vai dizer isso também, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, está todo mundo andando na direção de Jesus Cristo. Ok. Então, o Espírito Santo quer nos manter no caminho, quer nos conduzir, ele quer iluminar o caminho, ele quer lançar luz sobre Cristo para que nós o enxerguemos, ele quer iluminar a palavra para que a gente entenda, e entendendo se sujeite, se submeta a ela, e assim a gente consiga andar. Então ele vai conduzindo a gente, porém, somos nós que caminhamos, são os nossos pés. São os nossos membros que se cansam o dia inteiro com o trabalho, com a vida, com a igreja, com as lutas. É o nosso coração que desfalece. É a nossa força que se acaba. Assim também é a nossa fé que reanima as nossas forças. É a nossa esperança que injeta uma nova energia na nossa alma, enquanto a gente, passo a passo, está subindo, está andando em direção a Jesus Cristo. Então, o fruto não é como um dom, um presente. O fruto é resultado entre a fonte causadora, o Espírito Santo, é ele quem causa o fruto, e uma ação contínua de santificação do ser humano. Há uma fonte causadora dentro de mim, e há um caminhar contínuo de santificação, de sinceridade, de reconhecimento, de confissão, de arrependimento, de desejo interior de ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Um desejo de agradar Jesus Cristo, de agradar a Deus, de obedecê-lo. Então eu vou sujeitar o meu corpo e a minha vida em obediência a Deus, vou sujeitar a esse Espírito Santo causador que habita dentro de mim. E ele vai conduzindo a minha vida. Ele vai me ajudando a manter-me no caminho. Mas a caminhada é minha, a escolha é minha, ela é diária. É por isso que as virtudes cristãs, elas são sempre pensadas sob a ótica da disciplina. A oração, a leitura, o estudo, a adoração, o jejum, a meditação, a busca de uma vida piedosa, espiritual, né? Gosto mais do termo piedade, piedosa. É uma disciplina nossa e que nós temos que impor ao nosso corpo. Se o nosso desejo realmente é andar pelo Espírito, andar no Espírito, é ver esse fruto manifesto na nossa vida. Então, gente, a princípio, o que eu tinha para dizer é isso aqui. Mas, Jorge, você não respondeu aquilo que você falou lá, se só dentro da esfera cristã é que essas coisas existem. Pois bem, Paulo não está escrevendo um tratado teológico para falar sobre essas coisas aqui. Paulo está respondendo uma igreja que, numa certa jornada, está abrindo a mão de uma vida no Espírito para viver uma vida regida pela lei. Essa é a dinâmica da igreja de Gálatas, a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas. Então, veja, à medida em que esse povo da Galácia está abrindo mão de uma vida no Espírito para a obediência da lei e uma vida pela lei, Paulo está dizendo, vocês estão fazendo o caminho contrário e errado. O fim da lei é Jesus Cristo. O Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão
em um conflito. E se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Alguma coisa muito interessante aqui, parece que estar debaixo da lei é uma tentativa carnal e não espiritual, dada pelo Espírito, para se viver a vida cristã, percebe? Então Paulo está dizendo assim, essa vida da carne, ela quer te engolir, fazendo com que você sujeite a sua vida à lei, mas isso aqui é uma escravidão. Nós já fomos libertos disso aqui, tanto da escravidão da lei, quanto da escravidão da carne, dos seus desejos e pecados, e toda a sua imoralidade. Então, viver pelo Espírito é você dizer não para essas coisas. Dentro desse contexto, é que Paulo vai dizer para essa igreja que está abandonando o Espírito para abraçar a lei, é que ele está dizendo assim, ora, se você quer voltar para a carne, se você quer obedecer a lei e voltar para a carne, porque eles já estavam no Espírito quando Paulo foi lá e o Evangelho chegou lá e as pessoas foram todas batizadas com o Espírito Santo, receberam Cristo e a graça de Deus, agora elas estão saindo daqui para vir para cá, para vir para a carne. Então Paulo vai dizer assim, ora, vocês já eram de lá antigamente, vocês sabem isso, ó, a imoralidade, isso aqui tudo é de lá. Sai daí e vem para cá. Então, eu não acredito que Paulo esteja dizendo que essas coisas sejam impossíveis no mundo. Paulo não está olhando eu aqui, tá? Paulo não está dizendo aqui o quanto que sobrou da natureza corrompida no homem desse mundo. O homem carrega em si a imagem e semelhança de Deus, mas corrompida. Quanto é essa corrupção? É 20, é 30, é 50, é 60%? Quanto é? Quanto dessa graça de Deus ainda repousa sobre o homem? Quanto do amor de Deus, se Deus é amor e esse homem foi criado à imagem e semelhança dele, quanto desse amor ainda habita nesse homem? Quanto que esse homem ainda é capaz de amar? 10, 20, 30%? Veja, Paulo não está defendendo essa dicotomia aqui. Paulo não está debruçado sobre os seus escritos, teologizando sobre isso aí. Ele está dizendo para uma igreja que, tendo abandonado o Espírito, está voltando para a carne. Ele vai dizer, cara, na carne você só vai achar essas coisas aqui. No Espírito, não. No Espírito você vai achar alegria, você vai achar bondade, fidelidade, vai achar um monte de coisa que vocês estão pecando nisso aí. Vocês estão deixando isso para trás. Então é sob essa ótica que eu enxergo isso aqui. Mas eu vou sair daqui e vou passar para vocês. Deixa eu parar a transmissão aqui, a apresentação. O plenário está aberto, você